Amém, igreja? Boa noite, é um prazer mais uma vez estar junto aqui com a igreja, compartilhando uma palavra do Senhor para os nossos corações, orando pelas famílias, clamando, e tenho certeza que o mover de Deus, o Espírito do Senhor, estará ministrando em nossos corações. Hoje é um culto especial, né? Uma data especial, onde nós celebramos o culto da família e também o encerramento da semana de oração. E nós temos a ausência de alguns líderes da igreja, hoje a ausência do diácono Luiz, que é o responsável pelo Ministério de Famílias. Luiz, ele está muito resfriado, está com febre e ficou em casa, restabelecendo a sua saúde, como também a diaconisa Simone. Então nós temos visto aí um andaço dessa virose. Eu também estive alguns dias debilitados e com a graça de Deus já estou bem, e eu creio que os nossos irmãos também ficarão bem em nome de Jesus. No final, iremos orar por eles e pedir que a mão de Deus esteja alcançando cada um deles em nome de Jesus. Bom, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos iniciar fazendo uma breve oração e depois estaremos aqui compartilhando essa palavra que tem como tema o remidor da família. Amém? Oremos a Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua igreja reunida, ó Deus, por esse culto, ó Deus, que celebramos, ó Deus, a honra e a glória ao teu santo nome. Meu Pai, fala ao íntimo dos nossos corações nesse momento, venha trazer luz ao nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra e a mensagem que o Espírito de Deus deseja falar em nossos corações. Assim, Senhor, nós damos a plena liberdade a Ti, ao Teu Santo Espírito, para que haja um fluir neste local, corações possam ser quebrantados e todo sentimento de resistência à Tua palavra, nesse momento, seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra venha edificar nesta noite a Tua igreja, a Tua noiva. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, irmãos, então o tema dessa reflexão, dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com a igreja, é o remidor da família. Bom, essa palavra remidor, ela é muito utilizada no Antigo Testamento, em especial na lei do levirato, Vou explicar para vocês o que seriam essa lei. A lei do levirato, ela tinha como finalidade resgatar a memória de um falecido, como também resgatar a propriedade de um falecido. Acontecia basicamente da seguinte forma: quando ali tinha um casal e o marido, ele por algum motivo viesse a falecer, então um parente, o parente mais próximo daquele homem que morreu, ele poderia se casar com a esposa do falecido, e então ele iria resgatar a memória daquele homem que morreu. E aí, nesse relacionamento, o levirato, o remidor, era um ato voluntário, não era uma obrigação, era um ato voluntário. O parente mais próximo poderia remir aquela viúva. Se ele assim não o quisesse, outro parente poderia entrar e então casar-se com aquela mulher, ter um filho com aquela mulher, e o nome do falecido seria resgatado, ou seja, aquele filho que nasceu seria do falecido, que não deixou fruto, filhos na terra. Então o levirato também, ele falava sobre a propriedade de terras.
O remidor, ele poderia remir a terra do falecido. Geralmente, naquela época, o homem era o provedor da casa e a mulher ficava mais ligada às tarefas domésticas. Então, quando o homem morria, aquela família perdia o sustento, perdia e entrava muitas das vezes em uma crise econômica e não tinha condição de levar à frente as plantações, não tinha condição de pagar os impostos e muitas das vezes acontecia da terra ser penhorada por conta de dívidas. Então, o remidor, ele apenas não trazia a memória do falecido no critério de dar filhos ao falecido, mas ele também poderia resgatar as propriedades do falecido. Então, dando um exemplo que um homem morreu, ele então deixou uma terra, a esposa não conseguiu honrar os compromissos financeiros da sua propriedade, a propriedade foi penhorada, foi tomada para se pagar os credores, então vem um remidor, casa-se com aquela mulher e então honra o compromisso financeiro que devia e pega as terras de volta. Então era basicamente isso que acontecia. Então esse era o papel do remidor. E no texto, um texto bíblico que fala muito sobre isso, sobre o papel, a importância do remidor, é o livro de Ruth, um livro com 4 capítulos, e daqui a pouco nós estaremos falando um pouco sobre ele. Talvez hoje, na sociedade que a gente viva, talvez não, né? Isso aqui é completamente descabido, né? A pessoa, seu esposo morre e o seu cunhado então casa-se com você, até acontece, né? Se esse homem não tiver um compromisso anterior, pode até acontecer, mas algo que vai acontecer pelo amor, né? Algo que vai acontecer em comum acordo. Mas naquela época era uma lei, né? Era uma lei que foi implantada justamente com a finalidade de proteger a mulher. Talvez você não consiga enxergar desse jeito, mas a finalidade do levirato era proteger a mulher e trazer a memória do falecido, dando filho a ele, queria levar o nome dele à frente. E o livro de Ruth fala muito sobre isso. Mas antes da gente falar um pouco sobre o remidor de uma família, eu quero fazer um rápido resgate da história, do contexto do livro de Ruth, que fala sobre um drama familiar, que fala sobre um drama, um problema, uma crise que chegou até uma família. Bom, o livro de Ruth é um livro de 4 capítulos que começa falando de crise. Diz o livro de Ruth que em determinado período da história, nós acreditamos que esse período da história está muito próximo ao tempo que Gideão foi juiz no povo de Israel. Então, nesse período, segundo alguns historiadores, teólogos, houve uma grande fome naquela terra. E aí, por conta dessa crise financeira, por conta dessa escassez, Elimeleque e Noemi saem de Belém, a terra dos seus pais, e vão para uma terra estrangeira, para Moabe, em busca da sobrevivência. Então aquela família sai de Belém, vai para Moabe em busca de sobrevivência. Mas chegando naquela terra, eles que vão em busca de sobrevivência, eles encontram o luto, a morte. Porque a palavra de Deus diz que Elimeleque, o esposo de Noemi, ele, por motivo que a palavra não descreve, ele vem a falecer. E logo depois do falecimento deste homem, ainda com 2 filhos, Noemi tenta dar continuidade à vida, até porque os filhos estariam ali para dar suporte para a mãe. Mas o texto bíblico diz que esses homens se casam com 2 moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. E o texto bíblico nos relata que esses 2 homens, Malom e Quilion,
também vem a falecer. Então, aquela família fica desprovida dos homens que poderiam ser a segurança financeira, a segurança física, dos homens que tinham a função de levar recursos para dentro de casa. Então, note que essa família, ela entra em uma crise. Entra em uma crise porque o luto visita aquela família. E você que já perdeu um ente querido, próximo, né? Você sabe o quanto é difícil se despedir de alguém a quem tanto amamos. Então, Noemi, junto com aquelas duas noras, elas começam a viver um luto muito grande. E aí chega em determinado momento no livro de Ruth, e eu convido a você a chegar em casa hoje e ler o livro de Ruth, porque só são 4 capítulos, você faz isso em 30 minutos. E chega então a Noemi uma notícia. A notícia é que Belém volta a produzir alimento, comida. Então, ela está numa terra estrangeira, com 2 noras, sem filhos, sem esposo, amargurada, ressentida com Deus, vivendo uma crise muito grande. O que é que ela decide? Voltar para a sua terra natal. E aí, quando ela decide voltar para a sua terra natal, ela despede das suas noras. Dá liberdade para aquelas 2 mulheres seguirem o seu caminho. Uma delas atendem, esse pedido de Noemi, mas uma decide voltar com ela, que é Ruth. E inclusive ela faz uma declaração de amor muito grande, aonde ela diz, que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Aonde ela fosse sepultada, ali ela também seria. Então ela declara um amor, não de uma nora com a sua sogra, mas um amor de uma filha, que Noemi conquistou na terra de Moabe. Inclusive, no texto de Ruth diz que Ruth valia mais do que muitos filhos para Noemi, de tão bondosa que ela era. Então, voltando para aquela terra, eles voltam, mas voltam ainda pobre. Tanto Noemi como Ruth não tinham recursos. Eles não podiam pegar a terra de volta, que foi confiscada, penhorada, por conta das dívidas. E só existia uma solução para aquela família: voltar a ser feliz, voltar a viver de uma forma digna. E a solução seria encontrar um remidor, encontrar um homem que pudesse casar-se com Ruth. Então, pagar a dívida que a família tinha deixado, como também dar sequência, dar um descendente a Elimeleque e os seus filhos que faleceram na terra de Moabe. E o texto bíblico diz que, voltando para a terra, lá Noemi, junto com Ruth, encontram um remidor chamado Boaz. E você daqui a pouco vai entender que Boaz, ele é um tipo de Cristo. E Ruth é o tipo da igreja. E daqui a pouco eu vou explicar isso com mais clareza. Então, voltando para a terra de Belém, lá Ruth encontra Boaz, um homem que foi gracioso com ela, um homem que foi bondoso com ela, o homem que remiu aquela família. E o texto nos relata que esse homem casou com Ruth, teve um filho, e o livro que começa falando de crise, morte, acaba falando de um casamento e o nascimento de um filho, que seria aí, no futuro, o avô do rei Davi. Então, é basicamente isso que o livro de Ruth fala. E aí, como o tema da mensagem é o remidor de uma família, eu quero dar uma ênfase maior à vida de Boaz.
Por quê, irmãos? Assim como aquela família estava em crise, assim como aquela família estava passando por momentos de dificuldade, momento de escassez, momento de tristeza, e encontrou o remidor que mudou toda a história daquela família, assim acontece nos dias de hoje. Hoje as famílias estão vivendo debaixo de uma crise. Alguns, uma crise de relacionamento dentro do lar. Outros vivendo numa crise financeira por conta, de problemas financeiros, falta de emprego, uma crise que chega dentro do lar da pessoa, uma porta que se fecha. Ou seja, existem problemas alcançando famílias. E a única solução que nós temos hoje é o remidor da família. Na época de Ruth e Noemi, a solução dos seus problemas era um homem que poderia remir aquela família e trazer sossego, trazer paz, trazer provisão para a vida de Noemi e Ruth. Para a igreja de Cristo hoje, que tem encontrado problemas na família, o único que pode mudar toda essa circunstância que estamos vivendo é o remidor, o redentor, Cristo Jesus, que pode verdadeiramente mudar a nossa sorte. Amém? Então, vamos falar um pouco sobre o remidor Boaz. Então, Boaz era o parente de Noemi, um homem rico. Ele era um homem íntegro, influente, que poderia cumprir os requisitos legais e casar-se com Ruth, no regime do levirato, e suscitar a descendência da família de Elimeleque. Então, Boaz seria a solução para uma família que estava em crise, e seria a solução para um lar destruído. Então, Boaz é um tipo de Cristo. Ruth, por sua vez, é o tipo de uma igreja. Então, quais são as características de Boaz que nos remete à imagem de Cristo, o remidor da família? Então, vamos lá para a característica. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth, fazendo um favor. Ruth, capítulo 2. Então, o primeiro tópico, Boaz era um homem rico. Era um homem rico. Diz aí Ruth, capítulo 2, versículo 1. Noemi, amém, gente? Posso ler? Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então, a primeira característica do remidor dessa família é que ele era um homem muito, mas decidiu casar com a mulher pobre. Ele era um homem muito rico, mas decidiu casar-se com uma mulher pobre. Aí você já vê uma grande característica entre Boaz e Cristo. O Deus que nós servimos, Jesus Cristo, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é criador do universo. Ele criou o universo com a sua fala, é um Deus poderoso, mas Ele decidiu estabelecer um relacionamento com seres medíocres, que a Bíblia nos compara a vermes. Então, o Criador do céu e da terra, um ser dotado de poder, soberano, poderoso, decidiu relacionar-se com um estrangeiro, com um gentil, e chamar esse povo estrangeiro, e chamar esse povo gentil
de noiva, de igreja, e nos remir, não um remidor que honrou as nossas dívidas financeiras, mas um remidor que veio sobre nossa vida e nos remiu dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Então a primeira característica de Boaz é que ele era um homem rico, mas decidiu casar com uma mulher pobre. Ele era um homem rico, um judeu, mas decidiu casar-se com uma estrangeira, uma gentia. A segunda característica de Boaz, ele teve graça com uma estrangeira. Agora o texto é um pouco mais longo, mas eu gostaria de ler esse texto com você, Ruth 2, do 5 ao 14. Diz o seguinte, acompanhe comigo. Depois, quando Ruth volta com Noemi para a terra de Belém, eles teriam que buscar o recurso. E existia leis que geravam uma filantropia, uma bondade, uma misericórdia para as viúvas, para os pobres. O que os pobres, as viúvas faziam para sobreviver? Elas iam até as plantações e quando os ceifadores estavam ali colhendo o milho, o trigo, qualquer coisa que caísse no chão, o ceifador não poderia pegar. E aí as viúvas vinham atrás, pegando aquilo que caía no chão, uma espiga, um alimento que caía no chão, e aquilo ali seria o sustento das viúvas e dos pobres. E aconteceu que Ruth foi direcionada a buscar o sustento justamente nas plantações de Boaz. E aqui fica caracterizado esse tópico 2, porque ele teve graça com uma estrangeira. Leia comigo. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: quem é essa moça? Falando de Ruth. O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo. Olha a graça e a bondade. Nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos meus servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até a vasilha e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou, encostando o rosto no chão, e disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira. Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou o seu pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não o conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba grande recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao meu coração, ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. E na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz lhe deu grão tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita, e ainda
sobrou. Amém? Então, nesse texto, irmãos, você consegue ver graça? Você consegue ver bondade? Você consegue ver misericórdia? Então, Boaz, irmãos, ele exerceu graça e proteção a uma estrangeira. Não apenas graça e proteção, ele foi o provedor e protetor de Ruth. No versículo 9 diz o seguinte, desse mesmo texto que nós lemos: olha, fique atenta, ele foi o provedor e protetor. Fique atenta ao campo onde forem colher, vá atrás delas, das minhas servas, porque eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Boaz, ele agiu com graça, ele agiu com bondade, mas ele também foi o consolador de Ruth. Olha o que diz no versículo 13. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta tua serva, e nem mesmo sou como uma das suas servas. Então, irmãos, aqui nós vemos um perfeito remidor daquela família. Então vemos um homem rico e poderoso que decide-se casar-se com uma mulher estrangeira e pobre. Vemos um homem consolador, vemos um homem protetor e provedor, e vemos também um homem que trata, ela com toda graça e misericórdia. Então eu gostaria de agora fazer uma ligação entre Boaz, esse homem, e Cristo, para que a gente possa entender o remidor das famílias, o remidor do seu lar, o remidor da sua casa. Note que Boaz, ele sendo rico, casou-se com uma mulher pobre. Cristo, o noivo da igreja, casou-se, podemos dizer assim, porque ele é chamado de noivo e a igreja de noiva. As bodas do Cordeiro vão acontecer. Então Cristo, o noivo da igreja, decidiu-se pagar um preço, decidiu-se relacionar-se com um ser insignificante, com estrangeiros, gentios na terra, que somos nós. Então daí a gente já vê uma ligação. Boaz, ele teve que pagar o preço para remir aquela família. Não foi de graça. Boaz teve que pagar as dívidas que a família de Elimeleque deixou. Ele teve que pagar um preço. Boaz teve que pagar um preço. Cristo pagou um alto preço na cruz para ter um relacionamento com a sua igreja. Se Boaz pagou um preço financeiro, Cristo pagou um preço de cruz para remir a sua noiva, a igreja do Senhor. Boaz estava disposto a remir aquela família e casar-se com Ruth. Então era um ato voluntário. Mas ele se dispôs a pagar o preço e remir aquela família e casar-se com Ruth. Jesus Cristo fez um ato voluntário, remindo a sua igreja, a sua noiva. Ele foi à cruz do Calvário como um gesto voluntário, com a finalidade de remir a humanidade, de remir a sua noiva, de resgatar a sua noiva da morte, de resgatar a sua noiva do pecado. Então, Boaz, ele tomou uma mulher estrangeira, pobre, e a enriqueceu. Note que Ruth era pobre, mas Boaz a pegou como esposa, uma mulher pobre estrangeira, e
ela enriqueceu-se com esse relacionamento, porque ela passou a ter herança e ser herdeira de Boaz. Cristo, na cruz do Calvário, o remidor da família, pegou um ser insignificante, vermes, que a palavra de Deus diz. Ele, então, decidiu estabelecer um relacionamento com a igreja, pagou um preço na cruz e pegou aquele que era um ser pobre, medíocre, e fez dele a noiva do Cordeiro. E fez desse povo, um povo rico das bênçãos do Senhor. Um herdeiro que está esperando grandes maravilhas na eternidade. Um herdeiro que está em Cristo Jesus, desfrutando da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua proteção, da sua consolação. Um herdeiro que desfruta, por conta do remidor, de provisão, proteção, consolo, guarda, segurança. Então, Cristo decidiu, como um ato voluntário, Cristo tomou um povo gentil, pecador, cheio de falhas, e nos fez a sua noiva, a sua coroa, a sua glória aqui na terra. Olha a ligação que tem. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Redentor, não apenas de uma família pobre, como Boaz foi, mas de todos os pecadores que confiam na sua graça. Ele é o rico remidor, que se fez pobre para nos fazer ricos e herdeiros das suas insondáveis riquezas. Então, Cristo é o remidor da família. Então, vamos trazer isso para a nossa prática, para que a gente possa entender e não ficar preso apenas à parte teológica desse texto que nós lemos. Irmãos, a família está vivendo um momento de grande crise no mundo. Casamentos estão vivendo momentos de grande crise, até mesmo por conta das investidas do inimigo na família, no relacionamento conjugal, no relacionamento dentro dos lares. A família está em crise. E isso não é uma invenção minha. Basta você olhar para o mundo e você vai ver famílias destruídas, famílias passando por situações difíceis, lares sendo destruídos pelos membros da mesma família. Não é notícia, não é novidade nenhuma em dizer que hoje a estrutura familiar está corroída pela amargura, pelo ressentimento, pela mágoa, pelas crises que nós encontramos no mundo. Hoje, o número de divórcio aumenta de uma forma assustadora dentro dos relacionamentos conjugais. Não apenas no mundo, dentro da própria igreja isso está acontecendo. E para a família que está em crise, só existe uma solução: o remidor da família. Para a família de Noemi e Ruth, Boaz era a solução. Boaz foi a solução. Para as crises familiares que nós estamos vivendo hoje, Jesus Cristo é a única solução, porque Ele é o remidor da família. Como está a sua vida? Como está o seu casamento? Quais são as suas dores familiares que você tem passado nesses últimos dias?
Qual problema você tem encontrado dentro do seu lar? Talvez a sua vida esteja como a de Noemi e Ruth, uma crise sem precedentes. Talvez você esteja vivendo momentos de luto, de tristeza, momentos de crise financeira, momentos de escassez. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua família. Boaz surgiu e mudou a história daquele lar. O Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, está aqui presente. E Ele pode mudar a história do seu lar. Mas note que, assim como Boaz não era obrigado a casar-se com Ruth, Ruth também não era obrigada a estabelecer um relacionamento com Boaz. Houve ali um consenso. Então, assim como Boaz decidiu cuidar daquela mulher e tomá-la como esposa, remir Ruth e Noemi das suas dívidas, ela também teve que ter uma atitude e ela teve que dizer sim para aquele relacionamento, para aquele casamento. Ela não foi obrigada, foi um ato voluntário. E assim, irmãos, acontece no dia de hoje. Jesus Cristo, Ele está presente. O Espírito Santo de Deus, o remidor da família, Ele está entre nós, porque a palavra de Deus diz: aonde estiver 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. Ele está presente. Mas existe um ato que cabe a você decidir, que cabe a você a tomar, que é aceitar esse relacionamento com Cristo, o remidor da família, e dizer: Senhor, eu desejo me relacionar-se com o Senhor, eu desejo entregar a minha vida em Tuas mãos, eu desejo fazer parte desse relacionamento, eu desejo ter o Senhor Jesus como remidor do meu lar, como remidor da minha casa, como provedor da minha casa. Eu desejo desfrutar dessa graça, eu desejo desfrutar da bondade, da misericórdia, eu desejo desfrutar da proteção debaixo das Tuas asas. É um ato voluntário, é um ato individual de cada um aqui dentro. Então, se a sua família está em crise, entregue-se plenamente ao remidor da família, Jesus Cristo, e deixe Ele ministrar a paz que você precisa para o seu lar. Deixe Ele consolar a sua vida. Deixe Ele controlar, direcionar, guiar os seus passos, porque Ele vai transformar a sua crise. E assim como o livro de Ruth começou falando de crise, de tristeza, de morte, e acabou com celebrações, assim será a tua vida, porque o remidor, Cristo Jesus, vai ao teu encontro, vai fazer de você a noiva do Cordeiro, e a palavra de Deus diz que o final dessa história será uma grande celebração nas bodas do Cordeiro, onde a igreja vai ser selada como a noiva do Senhor, e você não pode perder essa grande festa. Você não pode perder essa grande festa. Depende de você. O sim vem de você. O sim vem de você, de querer se relacionar com esse Deus provedor, um Deus de milagre, que pode mudar a história da sua família, que pode mudar a sua história nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu gostaria, irmãos, de encerrar essa mensagem, deixando essa oportunidade aberta. Porque, irmãos, não sei e não sou dotado de um conhecimento infinito que sonda os seus corações, e nem um conhecimento que sonda a sua mente. Mas eu sei daquele que pode transformar a tua vida. Eu sei daquele que pode transformar todo o seu ser. Jesus Cristo. Se você veio aqui nessa igreja, foi porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Jesus separou esse momento para falar com você. E o que Ele deseja? Ser o seu remidor. Perdoar os seus pecados. Lavar as suas vestes. Pagar a sua dívida. Não é para tirar o teu nome do SPC, não. Isso você tem que fazer. Mas é para tirar o teu nome da mão do diabo. E você ser tomada como noiva do Cordeiro. É algo teu. É uma decisão sua. E eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui em cima. Eu sempre deixo à vontade eles escolherem um louvor. Enquanto nós estaremos aqui fazendo uma breve oração, nós estaremos aqui deixando a oportunidade de Deus estar trabalhando no teu coração, para que você possa, irmão, se apegar àquilo que é justo, verdadeiro, aquilo que verdadeiramente pode mudar a sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Ministério de Louvor se posiciona, eu estarei orando. Logo depois, nós iremos cantar um louvor e iremos levantar um clamor aqui pela família, em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé, igreja, fazendo um favor. Feche os seus olhos. Não perca a sua ligação com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oremos a Deus. Meu Pai, nesse momento, Senhor, nós entramos, Pai, na Sua presença. Primeiramente, ó Deus, para te agradecer, Senhor, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos estrangeiros, peregrinos na terra, pobres, vermes. Não tínhamos aparência, éramos consumidos pelos desejos da carne. Mas mesmo assim, desfigurado pelo pecado que habitava entre nós, mesmo assim Cristo olhou para cada um de nós e decidiu ser o nosso remidor. Decidiu remir a nossa dívida, pagar a nossa conta na cruz do Calvário. O Senhor decidiu, como ato voluntário, de remir a família e fazer de cada um de nós a coroa de glória do Senhor, a sua noiva. E nós, Senhor, queremos te agradecer pela remissão de pecados, pela tua graça, pela tua bondade, pelo agir do Espírito Santo aqui neste local.
Obrigado, Senhor. E nós nos apegamos a Ti. Nós aceitamos, Senhor, como gesto de fé, e estabelecemos um relacionamento verdadeiro e fiel contigo, declarando as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas angústias, e abrigando-se debaixo da Tua poderosa asa, da asa do Altíssimo, porque cremos que em Ti há tudo o que necessitamos. Muito obrigado, Senhor, pelo pecado perdoado, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que lavou as minhas vestes, que purificou-me de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor, pela graça que nos alcançou, Senhor. Obrigado pela provisão diária. Obrigado pelo cuidado, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã,